Pessoal, então, como a gente estamos gravando o vídeo, vou seguir aqui, vou fazer então a apresentação do professor Fábio e vamos para a última fala então, da tarde. O professor Fábio Capio Leite de Castro, doutor em filosofia pela Universidade de Liège, Université. Professor PPG em filosofia da PUC, linha de pesquisa fenomenologia e hermenêutica, possui formação também em direito e psicologia. É autor dos livros A Ética de Sartre e Fenomenologia da Depressão, aspectos constitutivos da vivência depressiva. É isso aí, professor. Obrigado, né, pela apresentação, pelo convite. Quanto tempo tem? O pessoal tudo está Pois passando, é, né? eu acho que não só para eu me organizar, mas então, com palavra inicial, eu queria agradecer, né, pela tua presença, convite. Fiquei muito contente com a ideia, imediatamente aceitei participar aqui do seminário proposto. E, de certa maneira, é isso que eu preparei aqui, que é um texto em andamento, vamos dizer, são muito mais anotações minhas, mas que já assinalam um caminho, pelo menos, que eu acho que é possível de percorrer e construir argumentativamente. Eu queria, antes de mais nada, dedicar não só a ti, mas também ao professor Roberto, indiretamente, porque ele é uma espécie assim, de resultado de um debate, de um diálogo que provém daquele momento da pandemia, especialmente um momento que a gente estava discutindo o tema da aceleração, né? e, e o tema da ressonância, temas que o sociólogo Racunto Rosa, né, que esteve aqui ano passado, trabalha, né? E momento no qual tu tinhas proposto, na época, então, no meu seminário, tratar de uma perspectiva estoica, né? Eu havia aberto então essa possibilidade, mas aquilo também me marcou pessoalmente. Eu acho que a gente também aprende muito, recebe muito nos diálogos e certamente isso que eu vou conversar aqui com vocês e trazer para vocês tem um pouco disso, né? Um pouco desse percurso, né? O professor Roberto sempre no fundo, vamos dizer, dessa leitura. É um pouco assim que eu me sinto trazendo isso para vocês, né? Não sou um especialista em estoicismo, mas acho que há pontos aqui interessantes e convincentes, vamos dizer assim, para um possível diálogo e uma possível discussão filosófica. Então, propus a vocês esse tema, né? A causa comum é uma expressão que tem ganho muita força, né? Especialmente a partir do pensamento ecológico contemporâneo, né? Está presente em várias perspectivas e a gente pode mesmo encontrar num uso, né, feito pelo Papa Francisco, né, e, e esse título que continua trazendo a ideia de uma perspectiva fenomenológica sobre a oikeiosis estoica, que é, portanto, que eu pretendo aqui apresentar. Eu me preocupo um pouco com o tempo, porque talvez eu tenha que enxugar uma outra parte, ser mais rápido em algum ponto, mas eu realmente não queria perder os pontos de ancoragem do argumento para que a gente possa discutir depois, né? Claro, eu trago para vocês muito com o propósito de que vocês também me devolvam questões e problematizações, considerando já, vamos dizer assim, o interesse por filosofia antiga, em especial pelos estoicos. Então, é muito esse a perspectiva que eu trago sobre um tema que me parece mais e mais oportuno, né? Que é o tema da oikeiosis. Eu começo lembrando, então, de um texto que o Diogo, na verdade, não só me aconselhou, mas a ler, mas me emprestou também, né, o texto de um livro sobre estoicismo,
os dois autores, Marcelo Boeri e Ricardo Salles, onde há um capítulo do qual realmente eu me servi para começar a estudar e aprofundar o tema da oikeiose, que trata esse tema a partir da noção de impulso primário, né? Quer dizer, e do debate entre estoicos e epicuristas. Isso, claro, na sequência eu fui buscando mais elementos e a partir daqui eu faço a introdução, né? Encontrei o texto de Zella Stryker, né? The Role of Oikeios in Stoic Ethics, o qual ela diz basicamente o seguinte: se recorrermos aos especialistas para obter alguma orientação, descobriremos que alguns parecem dar grande importância a isso, a esse tema. Max Pollens diz que foi a base da ética estoica. Pembroke chega a afirmar que se não tivesse havido oikeioses, não haveria ou não teria existido nenhuma estoa, enquanto outros tendem a minimizá-lo, dizendo que é apenas uma maneira de defender o axioma fundamental da ética estoica, como faz Brink, ou que Zenão precisava dele para introduzir alguma diferenciação no campo das coisas declaradas totalmente indiferente pelos cínicos, conforme ela cita aqui Rist. Então, há várias leituras de grandes estudiosos do estoicismo que começam por aí, né, já vem nesse conceito, nessa noção, vamos dizer assim, ou depositam nela um peso diferente, cada um deles. Eu, do que eu pude estudar, né, do assunto, eu tendo a me posicionar mais proximamente a Max Pollens, por exemplo, e a Pembroke, no sentido de que é tão importante esse tema, né? Eu te agradeço tanto, né, por ter me indicado esse caminho, que eu já não consigo enxergar o estoicismo sem a noção de oikeios, ou alguma forma de entendimento sobre a oikeios, né? É claro, muitos colegas vêm trabalhando o tema, o próprio Fernando tem um artigo que eu li, né, que eu indico também sobre oikeios, trabalhando o tema da justiça social. Não é esse o meu problema aqui, mas poderia nos levar a essa discussão também. Então, começo levantando isso, né? E dizendo também sobre coisas surpreendentes que eu fui encontrando com a pesquisa que eu fiz do tema. Eu encontrei num livro de Roberto Radicia, que é enfim, um autor italiano, que tem um livro sobre o tema, né, pesquisa sobre o fundamento do pensamento estoico e a sua gênese, um livro que tem inclusive um prefácio do Giovanni Reale, né? E em que ele mostra, ou tenta mostrar, origens acadêmico-peripatéticas e epicuristas da noção. Então, isso me chamou bastante atenção, porque eu realmente fui me surpreendendo mais e mais. E agora, esse livro é de 2000, um artigo mais recente, de uma autora francesa, Charlotte Nouguier, em que ela apresenta a seguinte tese nesse artigo, né? La part du propre, mas a parte do próprio oikeion, dans la constitution du concept stoicien d'appropriation, né? Quer dizer, na constituição do conceito estoico de apropriação, e ela traduz assim a oikeios, né? E ela busca tanto em Platão e demonstra em vários textos de Platão e também de Aristóteles a noção de oikeion. Mas o que é discutível, de fato, é se essa noção, mesmo que ela pudesse ser encontrada antes, se ela tem essa, vamos dizer assim, se ela tem esse lugar argumentativo e esse lugar teórico, né, que a gente pode encontrar no estoicismo. Ainda que a gente conceda que o termo ou a noção de apropriação relacionada ao próprio, ou mais próprio, ao que é próprio, né, de cada um, possa, né, a gente conceda que isso tenha aparecido em textos anteriores. Então, uma primeira elucidação do conceito de oikeios no estoicismo eu apresento a partir de um trecho das Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres de Diógenes Laércio, que eu vou citar aqui, né? Vou citar expressamente. Ele diz o seguinte, né? No volume número 7, que vocês devem evidentemente conhecer, lá na introdução ao tema dos estoicos, né? Eles dizem que o primeiro impulso do ser vivo é o da sobrevivência. Ele foi dado desde o início pela natureza. No primeiro livro de sua obra Dos Fins, Crisipo afirma que o primeiro bem possuído por cada ser vivo é a sua própria constituição física e a consciência da mesma. Eles dizem ainda que a natureza não faz diferença alguma entre as plantas e os animais, porque regula também a vida das plantas. Em seu caso,
sem impulso e sem sensações. E, por outro lado, geram-se em nós fenômenos análogos ao das plantas. Mas, já que no caso dos animais foi acrescentado o impulso, por meio do qual os mesmos se dirigem a seus próprios fins, daí decorre que sua disposição natural atua no sentido de seguir o impulso. E já que os seres racionais receberam a razão com vistas a uma conduta mais perfeita, sua vida, segundo a razão, coincide exatamente com a existência segundo a natureza, enquanto a razão se agrega a eles como aperfeiçoadora do impulso. Embora o conceito de Oikeias não apareça aqui, né, ou não esteja aqui citado, né, quer dizer, não me parece, e é como dizia você, sequer possível compreender um trecho como esse sem a noção de Oikeias, porque precisamente é a ela que a gente faz alusão direta quando lê um trecho desse, né? Então, o que significa, portanto, Oikeios, né? Bom, as traduções são várias e múltiplas, né? A ideia de apropriação, talvez aquela que primeiro apareça, eu acrescentaria autoapropriação, familiarização, eu diria familiarização com o quê? Com o ambiente e o mundo, conciliação, né? Então, que nós falávamos outro dia, né? Em latim, o termo conciliação é o termo que começa fortemente a aparecer no autor como Cícero, que é o autor que eu vou, em seguida, apresentar, né? Então, essa noção, ela aparece normalmente como ponto de conexão entre a física e a ética. Quer dizer, é o modo como nós conseguimos ancorar na física o primeiro princípio ético, né? E quem diz isso é Giovanni Reale, na realidade, né? Se pegarmos o terceiro volume da História da Filosofia Antiga, onde ele trata da oikeiosis do ponto de vista de uma physis particular do homem. Então ele diz o seguinte, que se observarmos o ser vivo, constatamos em geral e este é caracterizado pela constante tendência a conservar a si mesmo, a apropriar-se do próprio ser e de tudo quanto é adequado para conservá-lo e evitar aquilo que é contrário, a conciliar-se consigo mesmo e com as coisas conformes à própria essência. Essa fundamental característica dos seres vem indicada pelos estoicos com o termo oikeiosis. E aí ele coloca já ali o sinal de igual, né? Conciliatio. Né? Da oikeiosis, precisamente, deve mover-se a dedução do princípio da ética. Então, me parece que, né, pelo que eu pude também constatar dos textos que eu encontrei a temática, que essa é talvez uma leitura esclarecedora sobre o ponto. É uma forma diferente em oposição aos epicuristas de fundamentar na física por um outro modelo, né? Não pelo princípio do prazer, mas sim pelo princípio da oikeiosis, a, o modo como a conformação à natureza ocorre propriamente, ou desde onde isso vem no seu sentido mais originário. Né? Então, viver conformemente à natureza significa viver realizando plenamente esta apropriação ou conciliação do próprio ser e disto que o conserva e realiza. E, em particular, já que o homem não é simplesmente ser vivente, mas é ser racional, o viver segundo a natureza será um viver conciliando-se com o próprio ser racional, conservando-o e realizando-o plenamente. Bom, essa então é uma pequena elucidação prévia, e agora eu passo para uma elucidação que eu chamo de hermenêutica do conceito de oikeiosis, porque a minha ideia seria justamente aqui a de apresentar a vocês alguns trechos de algumas obras famosas, importantes do estoicismo, onde o tema aparece, né? Nesses artigos que eu li, nesses livros que eu li, há muitas passagens de muitos autores, mas me parece que há três passagens que são aquelas elencadas como as mais importantes, né? Ah, que são justamente de Cícero, em dois volumes, e também de Hérocles, né? No livro, né, elementos da ética, né? Também há em Sêneca, na carta a Lucílio, embora não tão expressa a menção à carta 121, ao Equeios, mas também em outros textos a gente pode encontrar elementos, né? Nós temos um artigo do Aldo, evidentemente, que eu depois vou mencionar aqui, em que ele procura mostrar a partir de Epicteto como a gente pode
aproximar a noção de oikeios da koinonia, tá? Mas eu vou me restringir, então, aqui, primeiro, a algumas passagens do De Finibus Bonorum et Malorum, né? E depois também ao De Officiis. Tá? Então, no De Finibus, né, eu faço menção, então, ao livro terceiro, né, num ponto em que Cícero reproduz a fala de um argumento de Cato, né, e ele diz o seguinte, eu vou ler o trecho aqui. O animal, imediatamente com o seu nascimento, pois este é o ponto adequado para começar. Hoje em dia, talvez a gente pudesse começar o estudo antes do nascimento, né? Mas para os estoicos, e sem sombra de dúvida para eles, em termos de observação, eu acho que isso é interessante e importante colocar que esse princípio pensado assim na transição da physis para a ética, né? Ele provém justamente de observação, ele provém de dimensões plenamente verificáveis já a própria percepção humana. E isso me parece um ponto importante, porque não depende aqui de nenhuma abstração que pode eventualmente ocorrer na continuidade do argumento, né? Então, o animal, como eu disse, né, é conciliado e recomendado, que eu assim traduzi, né, a sua conservação e a amar o seu próprio estado e as coisas que tendem à conservação do seu estado, do mesmo modo que é desviado da destruição e daquilo que parece trazer a sua destruição. Como prova disso, ocorre, então, esse elemento da prova, né? Quer dizer, elemento da prova e a partir da percepção de um ponto inegavelmente dado. Né? Ocorre que os recém-nascidos desejam coisas que conduzem à sua saúde, rejeitam coisas que são opostas, antes de terem sentido alguma vez prazer ou dor. Ou seja, antecede, portanto, a dimensão do prazer, ela mesmo, do ponto de vista cronológico da sua constituição, seria posterior a este elemento. Isso não ocorreria a menos que apreciassem a sua própria condição e temessem a sua destruição. Mas seria impossível que tivessem apetite a menos que possuíssem autoconsciência e, consequentemente, tivessem amor por si mesmos. Né? Ah, isso leva à conclusão de que é o amor por si mesmo que fornece impulso primário para a ação. Então, numa teoria mais contemporânea a nós mesmos, né, é como se nós estivéssemos conversando com o Freud e ele estivesse trazendo o seguinte: bom, o princípio, né, do que ele chama de autoconservativo, né, quer dizer, ele usa a teoria do apoio, um apoio biológico, né, que é sobre o próprio corpo, biologicamente, que a autoconservação se constitui, e a psiquismo pode se estabelecer em termos de princípio do prazer, né? É, digamos assim, primário, né? No argumento histórico, é primário. Tá? E é a partir dele que é possível pensar a estruturação mesma do psiquismo humano, do princípio do prazer, se eu estiver pensando, evidentemente, no princípio do prazer como um princípio neurológico, né? Do aparelho psíquico, do próprio funcionamento do aparelho psíquico. Bom, voltando aqui a Cícero, então, num outro texto, De Officiis, né? Ah, também tem uma belíssima passagem sobre o tema. Na verdade, eu vou apresentar duas no livro 1, né, deste livro, né, em que ele diz o seguinte: em primeiro lugar, a natureza deu a todos os tipos de seres vivos uma inclinação para preservar a si mesmos, a sua vida e o seu corpo, para evitar tudo que lhes parece prejudicial. Buscar e implementar tudo o que for necessário para a vida, comida, abrigo e assim por diante. Todos os seres vivos também têm em comum a inclinação de se unirem com vistas à procriação e de cuidar dos seres que procriaram. Também a natureza, graças à razão, concilia o homem ao homem. Né? Então, importante esse termo aqui, que eu acho que ele não aparece no outro texto, e aqui existe uma espécie de expansão do argumento, né? Associando-os através da linguagem da comunidade de vida. Sobretudo, faz nascer neles um amor particular por aqueles que os procriaram, leva-os a querer que haja reuniões, grandes assembleias e a participar nelas. Faz por isso que o homem trabalhe para preparar o que é essencial para vestir-se, alimentar-se, não só para si, mas para sua esposa, seus filhos, todos aqueles que ama, a quem deve proteger, e esse cuidado desperta a sua coragem e lhe dá mais força para agir. Então, é uma espécie de amplificação
do conceito na dimensão das relações humanas propriamente ditas, que eu acho que é importante acrescentar ao argumento. E um pouquinho depois, no mesmo livro 1, né, os interesses da sociedade, contudo, e os seus laços comuns serão mais bem conservados se a bondade for mostrada a cada indivíduo em proporção à proximidade do seu relacionamento. Mas parece que devemos remontar à sua derradeira fonte os princípios do companheirismo e de sociedade que a natureza estabeleceu entre os homens. O primeiro princípio é aquilo que se encontra na conexão subsistente entre todos os membros da raça humana. Esse vínculo de conexão é a razão e a fala, pelos processos de ensino e aprendizagem, de comunicação, discussão e raciocínio, associando homens conjuntamente numa espécie de fraternidade natural. Nenhum outro particular estamos mais distantes da natureza dos animais. Aqui também é uma questão de antropologia filosófica, né, de distinção entre o ser humano e o animal. Embora a definição de animal racional nos coloque numa verdadeira dificuldade e a razão do seu abandono por Heidegger e pela tradição fenomenológica como um todo. Aliás, por Kierkegaard talvez também. Pois admitimos que estes podem ter coragem, cavalos e leões, por exemplo, mas não admitimos que tenham justiça, equidade e bondade, pois eles não são dotados de razão ou discurso, né? Oraciones, né? Eu aqui penso como discurso. Bom, mas a gente encontra isso em Cícero, né? Essa noção me parece classicamente aqui colocada e muito citada por vários autores, por isso que eu fiz essa escolha primeiro. Mas eu gostaria de passar a um outro trecho da obra de Héracles, né? Então, que me parece ainda mais interessante para a discussão, no momento, na medida em que ele aqui faz jus ao que nós encontramos em Reale, né? Na medida em que ele afirma o seguinte, né? Considero que o melhor ponto de partida para que os elementos da ética sejam uma discussão sobre a primeira coisa que é própria e familiar para um animal. Assim se coloca. Então, ele começa o texto já dizendo o seguinte: o ponto de partida para a dimensão ética, ou para o estudo dos elementos de ética, é justamente a discussão sobre aquilo que lhes é próprio e familiar, ou seja, na próton oikei, né, para um animal. Então, a natureza, bom, ele tem toda essa discussão sobre a natureza como um pneuma denso e diferente da psique, o momento em que o feto, né, o bebê em constituição, ele próximo ao nascer, ele, assim, ali opera uma diferenciação nessa transformação psique, etc. Há um estágio final de transformação da natureza, da physis, né, do pneuma em psique, há toda uma série de discussões sobre isso que ele coloca no texto, mas ele diz o seguinte, né, e constrói debate a partir da observação de animais, né? Mesmo os animais têm uma percepção de si mesmos. Quer dizer, a hipótese dele. Já tem uma frase em cima e assim começa, né? É preciso, portanto, compreender que a partir desse momento um animal difere de um não animal em dois aspectos, isso é, na percepção ou sensação, né, na êxtasis, e impulso, né, hormé, né, algo muito que a gente pode encontrar, evidentemente, em textos anteriores, mas que vem aqui reafirmado em uma proporção distinta. Por enquanto, não precisamos discutir esse último, mas creio que é necessário falar, pelo menos brevemente, sobre a percepção, pois contribui para o conhecimento da primeira coisa que é própria e familiar, que é assunto de que fato existe, que seria melhor ponto de partida para os elementos da ética. Ou seja, quer dizer, é na percepção que se instala, né, e se instaura pela primeira vez também nos animais, e é por isso que podemos dizer de animais que eles têm a percepção de si mesmos, a dimensão da oikeiosis, né? Então, várias temáticas que ele vai abordando e vai construindo, e eu não vou aqui fazer isso de maneira detalhada, mas num texto que é fragmentário e, no entanto, nos conduz, né, na leitura, animais têm a percepção das partes do seu corpo e de sua alma com o seu corpo. A gente pode subdividir em duas subteses. Animais têm a percepção das coisas com as quais estão equipados para a sua defesa, e também percebem quais são as suas partes fracas e fortes, difíceis de afetar. Quer dizer, a gente pode observar isso e ele dá os vários exemplos, né, ao longo do texto, né, do touro e de outros animais. Tá? Animais percebem as capacidades de outros animais, não só as suas próprias, mas de outros animais.
percebem a si mesmos de modo contínuo. A dimensão da continuidade na percepção também é importante na tese que ele apresenta. E animais, quando percebem a si mesmos, também se tornam próprios e familiares a si mesmos. Bom, é um texto muito rico, embora ao final muito fragmentário, e a gente se perde um pouco, e é por isso que eu lanço mão aqui de um texto do Aldo, de Nucci, na Koinonia Cósmica, Antropologia em Epicteto, um texto de 2016, e ele traz alguns esclarecimentos muito interessantes sobre esse texto, né? Por exemplo, acerca de alguns desdobramentos que eu não consegui detidamente encontrar no texto, mas ele consegue com mais clareza apresentar sobre a oikeiosis humana. Tá? Ela teria basicamente 5 desdobramentos, que é isso que nos ajuda a construir a noção de círculos concêntricos, que não é assim tão imediato que a gente pode encontrar nos textos. A gente muitas vezes tem que construir essa ideia um pouco com Cícero, quando ele parte para a questão do ser humano que se concilia com o ser humano, e aqui, desta maneira que me parece talvez a mais interessante de iniciar, vamos dizer assim, a modulação desse conceito, tal como o de esferas concêntricas de apropriação. A próton, o oikeion, então, seria a apropriação de si, um primeiro nível, que ocorre a partir da percepção de si mesmo logo após o nascimento. Então, seria algo quase que de imediato, verificável já desde o nascimento. Um segundo nível, que seria a oikeiosis eunoética, né? O despertar dos impulsos de amor por si mesmo e de autopreservação. A oikeiosis ecléctica, o surgimento do impulso para a seleção do que conduz à autopreservação. A oikeiosis estéptica, despertar do impulso para a criação de laços afetivos entre pais e filhos, que constitui a base da koinonia entre os humanos. Então, havendo nessa constituição afetiva mais primária, a base também para uma koinonia, né, no sentido mais amplo. E, por fim, então, a oikeiosis hierética, o surgimento dos impulsos morais no ser humano pelos quais se buscam os bens morais. E, então, segundo o Aldo, né, Dinucci, nesse artigo, um famoso fragmento que nos chegou, né, de Hierocles, no entanto, preservado por Estobel, né, e, portanto, não está nesse texto, é um outro fragmento, fala dos círculos concêntricos da afetividade humana. Primeiro é o do próprio pensamento, do nosso corpo e de tudo que lhe é útil, mas que, vejam, né, esse argumento ele coincide com essa outra construção que eu acabei de citar a vocês aqui, desses 5 níveis. Né? O segundo é aquele que circunscreve nossos pais, irmãos, esposa, filhos. O terceiro, nossos tios, tias, avós, sobrinhos, primos. O quarto, que agrega todos os parentes. O quinto, relativo ao, vamos dizer assim, ao demo, né? Geograficamente de uma determinada cidade. O sexto, da tribo, da cidade, da etnia. O sétimo, que engloba todos os humanos. Tá? E Héracles, nesse mesmo fragmento, observa que é preciso um esforço para que a apropriação siga até o último círculo, pois, por natureza, a apropriação por afeição é mais intensa até o segundo. Ou seja, é necessário algum tipo de exercício. E talvez aí o papel maior da razão, propriamente dito, né? No sentido da maior expansão e compreensão dessas múltiplas formas de pertencimento, que é um termo que eu já gostaria de introduzir aqui, é a minha leitura, então, fenomenológica disso tudo. Bom, fazendo um pequeno interlúdio, só para a gente fazer uma pausa, então, metodológica, sobre e poder introduzir o problema da vida em fenomenologia. Então, até aqui eu falei sobre o tema da oikeiosis com possíveis formas de tradução, né? Apropriação, familiarização, conciliação, evidentemente, com as diversas dimensões e âmbitos da natureza, até esse grau mais amplo e máximo, né? Talvez mais além mesmo do que a sociedade humana, pensando em termos de natureza, o argumento estoico me parece daria ostentação a isso. Bom, a oikeiosis pode ser entendido como esse impulso primário, né, de autoconservação. Então, é como se o estoico estivesse dizendo, bom, antes do princípio de prazer, né, mesmo neurologicamente pensado, né, antes dele há algo que lhe é anterior, né, e que o torna possível, inclusive. Né? A própria medida do prazer ou do desprazer só é possível porque antes mesmo dele
já é esse impulso primário. É claro que Freud, o segundo Freud especialmente, ou Freud da segunda tópica, ao introduzir o tema da pulsão de morte, né, diria precisamente que a pulsão como elemento constituinte básico, vamos dizer assim, do aparelho psíquico, né, não tendo ela uma direcionalidade própria, nem uma prévia constituição, não estaria ligada estritamente ao impulso primário como autoconservação. É por isso que a maternagem, a relação da mãe e bebê, é uma espécie de ah, ah, é uma espécie de construção de vitalidade, de vitalização, né, do bebê e, portanto, do bebê, da criança, e podemos pensar isso numa forma de dialética constitutiva da personalidade, né, quer dizer, em que o autoconservativo depende, né, nessa relação de dependência, depende justamente de uma condução relacional exterior para que possa haver algo como preservação da vida e autoconservação. É como se o bebê sozinho, não podendo ele subsistir, na dependência, evidentemente, de algo externo, sem o qual ele mesmo não pode se constituir, de forma que o psiquismo humano, ele inerentemente a ele, coloca, inevitavelmente, a dimensão do outro, para que o autoconservativo fizesse sentido. Mas uma leitura psicanalística, não é, me parece, o que a gente encontra com os estoicos. Né? Voltando, afirmação do impulso, então, a partir da observação. Quer dizer, os estoicos, ao apresentar o argumento, dizem: olha, vamos ao argumento, então vamos à origem de onde, qual é o ponto de partida? O ponto de partida é o nascimento. O que observamos? Observamos precisamente isso. Então, há o ponto de comunicação entre o argumento físico estoico e o argumento ético, né, do estoicismo. Como princípio ético, evidentemente, né, e aqui já não consigo mais ignorar o tema da oikeiosis quando trato ou tento ler o tema da ética estoica, é o agir conforme a natureza, né? Diferentemente, então, temos para reabsorvermos alimento, né? E é onde ele constrói, portanto, uma tentativa de antropologia filosófica, embora não chame assim, ou seja, ele vê a necessidade de sair do seu argumento ontológico, né, para construir alguma forma material de descrição do problema, a meu juízo insuficiente. Né? Hoje eu digo para vocês que é fundamental, porém insuficiente, né, essa saída que ele faz em direção à dialética. Mas é preciso, então, pensar o problema da natureza e por que caminho tomar, ou que caminho tomar, né, para fazer isso. Então, eu vou ler para vocês o trecho de um livro do Alexandre Cabral, tá? Que escreveu esse livro, se chama Ecofenomenologia Decolonial, está na coleção Filologia e Cultura, da qual eu participei também. Em que ele faz, enfim, ele fala sobre variações fenomenológicas da alteridade. Ele diz o seguinte, né? Terra não é mundo. Oikos não é ethos. Não habitamos somente o mundo. Somos filhos e filhas da terra. Ora, né, um longo trecho, esse antropocentrismo, né, que não somos também filhos da terra, né, é que é o problema. Uma compreensão não antropocêntrica da relação entre ethos e oikos demanda um devir terra da condição humana. O oikos é composto por fenômenos verticais, porém não humanos, dos quais os próprios seres humanos fazem parte. Trata-se de uma interfenomenalidade não mundana que não somente atravessa o mundo, como o relativiza. A condição humana e o mundo que lhe é correlato são atravessados por condições não humanas de existência. Bom, isso parece fundamental, porque a gente tem falado muito hoje do fim do humanismo, pós-humanismo, coisas do tipo, né? E, na verdade, eu tendo a pensar que não é preciso acabar com o humanismo para localizar adequadamente o ser humano no cosmos, especialmente no mundo e na sua dimensão, digamos assim, ecológica. Tá? Penso que é possível nós entendermos o descentramento do humano ao mesmo tempo que isso não esgota a dimensão humana como um todo. Tá? Bom, então propõe, a minha ideia é essa, é propor, espero que eu tenha uns minutos ainda, a minha ideia é propor a noção de oikeiosis, que tem relação com oikos, tá? Que ele traz aqui no texto,
é propor esta noção de oikeiosis não como apropriação, não como posse, né? Ou propriedade, ou apropriação, ou o ser mais próprio, porque isso nos levaria já ao ser mais próprio que a gente encontra em Heidegger, em Sartre, em outras tantas formas de entendimento que podem simplesmente oscilar e abrir mão do tema da natureza. Eu proponho oikeiosis como pertencimento. Então, oikeiosis não é, na minha forma de entender, ou talvez do ponto de vista fenomenológico, estritamente uma maneira de apropriar-se de si. Tá? E aqui eu vou me valer de um conceito de um filósofo francês, que é professor na Sorbonne, que é o Barbahas, né? No Barbahas, um livro que ele publicou há 3 anos na Bélgica, né? Que se chama precisamente Appartenance, né? E é a partir daí que eu vou tentar suscitar alguma possibilidade aqui de entender o problema do pertencimento que, se adotarmos ou se pensarmos dessa maneira, nos leva à direção de uma possível cosmologia, inclusive fenomenológica, que é algo que falta na fenomenologia, né? Nós temos Patočka, nós temos outros autores, como Michel Henry, que tentaram desenvolver uma fenomenologia da vida, mas nós não temos essa construção, a tentativa de construção de uma cosmologia. Talvez com o Renaud Barbaas consigamos desenvolver uma reflexão sobre esse tema e chegarmos a uma forma fenomenológica de entender o problema da oikeiosis. Bom, o primeiro ponto que eu queria destacar dessa possibilidade, né, eu não vou tomar tanto tempo, mas o primeiro ponto é a ideia da relação entre pertencimento e encarnação. Né? Dizer que tenho, ou melhor, sou, né, um corpo, porque essa já começa a ser a questão, desde, evidentemente, com a distinção que há em Leib, em Husserl, mas também em Merleau-Ponty, em todos os grandes, né, em Edith Stein, em Sartre, em todos os grandes fenomenólogos, existe uma distinção evidente a ser colocada. Né? Eu não tenho um corpo propriamente. A gente diz assim em português, em outras línguas, mas nós somos o corpo. E dizer o que realmente nós somos como corpo é de uma grande dificuldade. É rigorosamente dizer que eu pertenço ao mundo. Encarnação, em um sentido fenomenológico, é vir ao mundo, inscrever-se nele, ir em direção ao pertencimento. Pensar o corpo a partir da encarnação resulta, portanto, em colocar em relevo precisamente o seu pertencimento. Não é porque tenho um corpo que eu pertenço ao mundo. Ao contrário, é na medida em que eu pertenço ao mundo que tenho um corpo. E, em verdade, ter um corpo não significa outra coisa senão pertencer. Então, primeiro ponto do argumento. Né? Seguindo um ponto aqui, então, voltando a Barbaás, né, e o ponto dele, que eu acho que é central, o que é propriamente esse pertencimento? A grande dificuldade filosófica em descrever esse ponto é que o pertencimento ele é um fenômeno originário. Ele não é um fenômeno como qualquer outro, sem o qual não há propriamente o aparecer, de alguma maneira, a ele está interligado. Pensar o pertencimento como fenômeno originário, portanto, o modo de ser último de um ente, significa afirmar que seu outro é ainda ele, que ele desdobra ou fazer ser isso no qual ele se insere. Nesse sentido, o pertencimento deve ser compreendido como participação. Vejam que é muito evidente, pertencer e pertencimento nesse sentido não significa ter posse de um corpo. Tá? A discussão seria grande. Uma posse de Deus no primeiro Agostinho, do De Beata Vita, né? Será que podemos mesmo ter essa posse? Ou do que temos posse quando nos direcionamos a Deus? Do contrário, mesmo a fé não teria sentido. Ele diz isso no texto. Ou seria o sentido da fé se posse tivéssemos no sentido absoluto. Então, pertencimento tampouco não é posse de um corpo. É um fato originário
constitutivo do ser da consciência. Não é mais a consciência que pertence, mas o pertencimento que tem uma consciência e que se faz consciência. E é por isso que eu penso que faz bastante sentido que Renaud Barbaras, que me surpreendeu muito, ele já vem trabalhando a questão da filologia da vida há muitos anos, mas com esse texto é realmente fantástico, que ele traz como diferença não ontológica, mas diferença cosmológica, né? Em uma perspectiva que coloca em relevo o pertencimento, só há ser como solo deste pertencimento, ou seja, como mundo. Dizer de um ente que ele é, significa dizer que ele pertence, e dizer que ele pertence é dizer que ele é do mundo, que o mundo faz o seu ser. Nesse sentido, uma fenomenologia do pertencimento desemboca em uma cosmologia, de modo que o centro do questionamento porta doravante sobre o sentido e o estatuto exatos desse mundo. A diferença ontológica se reformula como diferença cosmológica, diferença do ente e do mundo, não do ente e do ser, mas do ente e do mundo, nesse sentido de pertença. Vejam a grande, vamos dizer assim, o grande insight que Barbas teve nesse ponto, né? Bom, desdobramentos e questões a partir disso. E aí vamos encaminhando, né? É preciso caracterizar a diferença entre o pertencimento originário e as configurações intencionais, apropriativas, para usar um termo husserliano, relacionadas ao estar situado. Porque vejam bem, o que é realmente a oikeiose? Se não for apropriação, se for esse pertencimento, significa que não há uma apropriação originária, e sim um pertencimento originário, distinto das configurações intencionais apropriativas que são da ordem já intencional da consciência. Confundir uma e outra dimensão pode nos levar ao risco de considerar absolutamente tranquilo falar que temos posse de um corpo, né? Ou que não somos o corpo, temos um corpo, confirmando uma espécie de dualismo que fenomenologicamente deve ser questionado. Então, primeiro ponto, não há uma proto-apropriação, né? Como havia citado, né? Talvez, né? Na expressão na expressão histórica. Não há essa própria proto-apropriação de si, mas uma dinâmica, se me permitirem, né? De proto-experiência de pertencimento ao mundo ao nível de uma dialética de constituição de ipseidade. Vou repetir, né? Para tentar dizer pausadamente que a gente possa entender o que eu estou querendo dizer aqui. Talvez não haja essa proto-apropriação. O que é esse ponto cujo insight os históricos ali tiveram? Talvez não seja exatamente uma apropriação, mas sim uma dinâmica de uma experiência, né, de um proto-reconhecimento, né, de uma proto-experiência de pertencimento ao mundo ao nível já de uma dialética constitutiva da ipseidade. Ipseidade do self, né, da ipseidade, que é o modo como se traduziu em francês, em primeiro lugar, a Selbstheit do Heidegger, mas ele estava certamente pensando na ipseidade já como termo latino, né? Então, bom, a ipseidade reflexiva, né? O pensar-se a si mesmo, né? Então, quer dizer, claro que esta dialética parece ser anterior mesmo ao pensar, ou ela é a condição mesma do pensar. Então, o que existe é uma não apropriação, mas uma experiência de pertencimento. Por isso soa confuso algo como possuo meu corpo, né? Ambíguo, né? Possuo meu corpo, né? Supõe um dualismo de posse, ainda por cima. Eu não possuo o meu corpo como possuo uma garrafa ou possuo outros objetos, né? Pelo menos eu tenho que então distinguir que posse é essa que eu tenho do meu corpo, porque não é da mesma coisa que se trata, né? Ou então confuso também com uma relação de posse entre eu e meu corpo, né? Expressões que somente fazem sentido em certas formas experienciais de sofrimento, né? Isso eu queria chamar a atenção. Para algumas formas de sofrimento, algumas formas de transtorno, né? Quer dizer, até a noção, a vivência, porque usando o tema da singularidade, sem abandonar conceitos universais, se a singularidade da pessoa que nos descreve algo como um sentimento, e isso aparece
nas experiências, as pessoas dizem sobre isso, parece que eu não possuo mais meu corpo, ou eu possuo, voltei a possuir. Vamos deixar que a semiologia que nos ajude a dar um sentido para essas frases, mas é precisamente no sofrimento que isso acontece. Onde nós não sofremos, nós não temos posse do corpo, ou não sentimos o corpo como um objeto. Ou, como diria Merleau-Ponty, em Fenomenologia da Percepção, a pessoa que tem a gnosia, por exemplo, ela sente o braço, né? Ela sente o braço como uma coisa colada ao seu corpo, né? Assim como aquele que tem o membro fantasma não tem o seu braço mais, mas ainda o sente e sente algo como se ali estivesse. Bom, nessas situações emblemáticas e excepcionais, nós podemos falar disso, mas o que significa, então, possuir um corpo, né? Ou por que o uso desse termo, como se não mais me pertencesse, ou se algo não estivesse ali, que eu estivesse ali, não estivesse ali, que eu sinto como estivesse. Vejam, uma experiência de sofrimento. Então, eu não quero jogar fora a metáfora possuir o corpo, mas vejam que interessante que ela nos ajuda mais a compreender situações de sofrimento do que o próprio vivenciar o corpo que Merleau-Ponty chama de corpo próprio, traduz assim, pode ser corpo vivo, enfim, ou seja, o corpo vivente, o life, né? Então, não há protoapropriação, mas uma proto-experiência de pertencimento. Nessa dinâmica de reconhecimento, há uma camada afetiva emocional fundamental de reconhecimento, necessária à constituição do reconhecimento de si como corpo vivo, como corpo próprio, né, o life, como eu afirmei, de onde emerge a dimensão de um sentimento de si, e eu uso a expressão sentimento de si conscientemente, né, Selbstgefühl, que é o termo que o Freud usa no texto dele sobre luto e melancolia. Não é amor próprio, nem autoestima, é sentimento de si em situação, situado na relação com o outro. Isso de maneira estrutural. Então, a dimensão situacional nos situa sempre numa relação com o outro. Não se trata de um amor próprio, ideia que eu digo assim, vocês podem me contestar, mas de toda maneira eu digo dessa forma, confusamente ligada de uma posse do corpo próprio. Então, quando eu digo amor próprio, eu suponho que eu seja algo que eu possa amar na situação de objeto e que eu possa me ver a mim mesmo como objeto desde mim mesmo, mas isso não é verdade. É justamente o que eu jamais posso fazer, é me ver a mim mesmo como objeto. Eu estou privado disso para todo sempre, né? Enquanto sou o corpo, enquanto tenho sentido fenomenológico de corpo. Essa é a grande distinção russeliana entre Körper e Leib, e, no entanto, isso não nos impede de ter uma unidade, uma Leib, Körper e Geist, né? Quer dizer, a unidade entre corpo objetivo e corpo vivido, né? Ela se dá, mas eu não posso assumir estritamente sobre mim mesmo a visão de um corpo como objeto. O amor próprio é estranho. Eu amo as pessoas, o mundo, as coisas, objetos, eu me relaciono afetivamente com o mundo, mas a mim mesmo. Ideia, portanto, confusamente ligada de uma posse do corpo próprio e a ilusão de um indivíduo substancialmente concebido, isolável, independente dos outros e autossubsistente. E é claro que para isso existe aqui o sentido de autarqueia que precisa ser discutido. Eu não estou, aí vocês podem me indagar e questionar e talvez trazer mais elementos, mas eu não estou eu não tô, nem em relação aos gregos, na concepção clássica dos gregos, em Aristóteles, para dar o exemplo, ou mesmo em Epicuro, talvez em relação aos estoicos, eu não estou tão certo de que a autarqueia possa ser atingida ah, como um isolamento da comunidade. Não me parece que ela seja possível. É claro que Aristóteles fala na Ética Nicômaco, no livro 10º, fala comparando a vida, né, a vida, o estilo de vida política, o estilo teorético, filosófico, vai naquele momento, de forma muito surpreendente, dizer que, enfim, talvez a superioridade do estilo de vida ah, ah, teorético, né, filosófico, esteja precisamente nessa capacidade que temos de não nos envolver com problemas relacionados à justiça, aos problemas sociais ou políticos. Mas, de toda maneira, eu questiono se autarqueia significa isso. Talvez seja aqui a minha leitura epicurista do tema, né? E para autarqueia epicurista não é possível
que ela seja alcançada, se não dentro de uma comunidade, ainda que essa comunidade seja, então, uma comunidade independente da grande cidade, né? E, bom, um questionamento meu aqui, eu pelo menos penso que falar de um indivíduo como causa ou como origem da própria consciência e não como resultante, né, de um processo de elaboração pessoal, né, eu penso que isso pode nos levar a vários problemas filosóficos e não apenas filosóficos. Mas aqui está a minha forma de entender. Então, a necessidade dessa camada afetivo-emocional ela é anterior mesmo à constituição do indivíduo. E por isso ela é primária. Né? E talvez aí esteja a razão estoica em relação ao argumento. A dimensão originária de pertencimento, terceiro ponto. Então, primeiro, né, é um proto-experiência. Segundo, há uma camada afetivo-emocional fundamental nesse processo, que a partir do qual a individualidade mesma pode se constituir. Terceiro elemento, a dimensão originária de pertencimento permite colocar em relevo a dimensão conativo-afetiva, como convergência corpórea e temporal na dinâmica conativa primária da vida. De onde eu estou tirando isso? De um artigo do Thomas Fuchs, a, o mundo da vida de pessoas sem transtornos de humor, né? Um artigo de 2019, onde ele usa, na descrição do problema da temporalidade, ele faz intervir a temática que ele chama de dimensão conativo-afetiva, que está totalmente ausente em Heidegger, né? Por exemplo, mas também em Sartre, também em outros que trabalharam o tema da temporalidade e que é absolutamente essencial para a gente pensar uma psicopatologia. Não há como pensar a dimensão da temporalidade em psicopatologia e a dimensão de sofrimento psíquico relacionado à temporalidade, né? A gente pode pensar pela depressão, mas pode pensar pelos estados de mania, né? De extrema aceleração em relação ao tempo do mundo, né? Uma descontinuidade, a uma perda de sincronicidade com o mundo, se não a partir de uma dimensão afetivo-conativa, né? Essa reintrodução da dimensão do conativo, da dimensão do conatus, da dimensão que a gente encontra em Spinoza também, na forma de pensar o problema da temporalidade, me parece absolutamente essencial. E não é nenhum acaso para mim que ele esteja ausente em Heidegger. Tá? Então, e esse é um grande problema em Heidegger para mim. Quarto ponto, a dimensão originária de pertencimento pode explicitar filosoficamente em um sentido não naturalista ou reducionista, o que a gente chama hoje de cognição corporificada, que é um paradigma em neurologia e neurociência, são os famosos cinco E's, né? Embodied, Active, Extended, Embedded, Emotive. Né? Então, são 5 E's que caracterizam a ideia de uma cognição corporificada, mas se nós quisermos falar disso sem cair no naturalismo completo, no reducionismo, talvez a dimensão originária de pertencimento possa nos conduzir a uma proteção, vamos dizer assim, a fácil e tentadora queda no naturalismo, né? Que a gente pode falar bastante sobre isso também. Esse é o quarto ponto. E o quinto e último, então, para encerrar, sob a perspectiva de um paradigma ecológico integrativo, né, que o Thomas Fuchs apresenta no livro dele, a Psiquiatria como Medicina de Relação, do qual ele falou no nosso colóquio online desse ano, Subjetividade e Cultura, é possível estabelecer 3 níveis ou camadas sistêmicas de interação, que eles chamam de micro, meso e macro. Vejam aqui a possível aproximação de um raciocínio estoico. Né? E eu perguntei isso para ele, inclusive, e ele confirmou. Como um modelo de causalidade circular. Então, a causalidade não é linear e ela não dá num sentido só para cima ou para baixo, né? Bottom-up, enfim. E esse modelo de causalidade circular entre essas 3 grandes dimensões, ela se dá entre dimensões, então, micro, né? Vamos envolver a dimensão subatômica, atômica, molecular, celular e dos órgãos, meso, onde se encontra a pessoa, o organismo, e onde se dá uma diferença muito grande, porque é aqui onde vai se estabelecer toda a questão da linguagem, do sentido, etc., e macro, né? Envolvendo, então, família, comunidade, sociedade e cultura. E o desenho dele no livro, inclusive, é o das circularidades concêntricas, né?
que me fez imediatamente perceber por ali uma via de aproximação com o estoicismo. A causalidade circular é entendida em direções tanto verticais, né, vertical, como horizontal em relação ao mundo. Então, são processos complexos, né, que vão de vamos dizer assim, de um patamar a outro, né, mas que exigem que a gente possa colocar tudo isso de acordo com essa dimensão meso, que é a dimensão da pessoa-organismo. Então, não há oikeios apropriativa como uma espécie de dado, né? O que há é uma dimensão de pertencimento que pode, inclusive, não ser reconhecida, experienciada enquanto tal e vivida. Por isso, precisamente, a patologia, no sentido do sofrimento psíquico, pode configurar-se como impossibilidade de apropriação ou familiarização. Mas a camada mais profunda dessa experiência revela não a despossessão de si, não se trata de posse, mas a perda de sentimento de si, esse sim mais originário, porque é relacionado ao reconhecimento do pertencimento original. Essa perda de sentimento de si pode ser descrita em seu sentido corpóreo e existencial, como grau da perda do sentimento de si como self, mas também de identidade. Perda de ressonância, que nós vimos no seminário, as várias formas de perda de ressonância, ah, que conduz, inclusive, a um conceito de alienação por Hartmut Rosa, agora com uma materialidade muito mais concreta, porque sempre o problema da alienação é identificar o que é a não alienação, né? E os dialéticos sempre foram colocados no limbo por conta disso. Agora nós temos como definir o que seria a não alienação. De ressonância com o mundo, perda de sincronia com o mundo, perda de abertura em relação ao outro, perda de capacidade de estabelecer a diferenciação corpo-mundo. Então, é isso. Espero que não tenha deixado muitas e muitas arestas, mas era um pouco apresentar a vocês algo que não é um texto pronto, que são anotações, mas que eu, vamos dizer assim, na via de elaboração e ouvindo vocês, certamente vou conseguir desenvolver melhor. Obrigado. As considerações. Obrigado, Diogo. Bom, primeiramente, professor, obrigado pela maravilhosa conferência. Eu queria pegar um gancho, sobretudo desses últimos elementos que o senhor colocou na sua fala, em alguma medida também problematizar em termos de uma possível vínculo de reflexão com a própria pergunta que o professor Drake fez quando da minha fala a respeito de uma eventual presença ou não de uma teoria da subjetividade num autor da antiguidade tardia, como Agostinho, dado que o conceito de subjetividade parece trazer todas as digitais de um imaginário moderno, digamos assim. Me intrigou muito quando fez essa menção à ideia da posse do corpo como algo que desmancha, ou, em alguma medida, exclui uma possibilidade de amor próprio, no sentido de que, se eu compreendi corretamente, parece ter uma impossibilidade da união entre sujeito e objeto no mesmo componente. E aqui, talvez, esse é um aspecto que eu poderia ter enfatizado quando da resposta ao professor Dragon, como, por exemplo, isso não é exclusivo em Agostinho, mas também o Guido sabe muito bem em Teorias da Mente dos séculos XIII e XIV, como a mente é pensada como uma estrutura substancial, autorreflexiva, e, em alguma medida, dialética também, no sentido de que ela é, ao mesmo tempo, conhecedora de si mesma, ela é o conhecido, e desse processo se gera um terceiro elemento, que é o conhecimento. Em Agostinho, por exemplo, nós temos uma dialética do amor, né? O amante, o amado e o amor, que é o componente que integra essa junção de elementos. Mas, se numa fenomenologia da posse do corpo, o eu não pode ser um objeto de si mesmo no sentido de que ele não constitui um amor próprio, ou seja, ele não é o objeto do seu próprio querer, da sua própria vontade, do seu próprio amor, eu diria mais talvez do seu próprio conhecer. Há espaço para uma subjetividade aí, e aqui eu estou pensando em subjetividade, claro, nesse processo de autorreflexividade do eu, que se dobra sobre si mesmo. Podemos aqui pensar em Descartes, eventualmente, ou mesmo a percepção kantiana, né? O eu que é simultaneamente sujeito,
objeto em si mesmo, no seu processo de autoconhecimento e saber de si. Então, nessa fenomenologia da posse do corpo, em que atitudes como amor próprio são, me pareceram inconcebíveis, há espaço para subjetividade nisso? E se sim, qual é essa subjetividade? Tá, muito obrigado pela questão. Não, vários pontos. Eu não sei, eu acho que talvez em relação à subjetividade, e talvez vocês possam me esclarecer, algo que me ocorreu aqui quando o Drayton fez o comentário. Existe em grego um termo para subjetividade utilizado, não? Hipokeima, não. Poderia Não, ser sujeito. Esse daí seria sujeito. sujeito. Ah, não a subjetividade. Mas mais no sentido do sujeito das... O hipopequeno é literalmente traduzido como subjecto. Subjecto. O substrato das propriedades. Perfeito. Mas no sentido do eu das inerências. Né? Não, eu não coloquei muito eu. Tá, ok, claro. O substrato das inerências. Okay. Obrigado, professor. Então, talvez a gente possa falar de sujeito nesse sentido, já, né, já em grego, né? Mas, claro que o tema da subjetividade tem, eu acho que tu trouxeste o Charles Taylor na tua resposta, é fantástico para a gente poder pensar justamente como o self, ele mesmo, enquanto ideia, enquanto questão, enquanto problema, constituiu-se histórica e culturalmente e não pode disso ser apartado. Né? Eu acho que é um ponto fundamental. Eu sei que pode parecer um pouco chocante, assim, quando eu digo não é possível falarmos em amor próprio, mas eu digo do ponto de vista técnico-filosófico. É claro que a gente pode usar o termo, eu prefiro autoestima, na verdade, do que amor próprio. E é um tema muito relacionado, mesmo psicanalistas diriam autoestima, amor próprio, não há problema nenhum relacionado ao narcisismo primário. Mas como não se trata propriamente de um objeto, porque há uma dimensão constituída ou constituinte em operação, em que eu começo a observar a mim mesmo a partir dos olhos do outro, vamos dizer assim, a partir da matriz, né, da maternidade, da maternagem, né, a qual eu respondo e que me responde, né? Também se fala em relação transicional, né? Com a mãe, nessa primeira constituição do bebê que começa a operar, né? O Edmundo Husserl tem um texto dele, um pequeno excerto no Fenomenologia da Intersubjetividade, volume 3, que se chama A Primeira Empatia, que eu acho um texto de 3 páginas belíssimo, né? Nós, no seminário sobre empatia, discutimos esse texto. Buitendijk, que é um autor também importante do século XX, que pesquisou para a questão do jogo, né? O jogo entre animais e seres humanos, tem também um texto que se chama O Primeiro Sorriso do Bebê, né? Que é a resposta, né? Quer dizer, mas é evidente que, né, quer dizer, há um momento em que isso pode acontecer por várias razões, inclusive biológicas, né, fisiológicas. Né? Quer dizer, há condições biológicas para isso, não vou negar, mas elas não explicam tudo. Né? Há uma dimensão, portanto, constituinte nesse processo que demanda, de alguma forma, a relação e que responde a si mesmo, né, desde fora e que é recebido e, portanto, constituído. Bom, é claro que há um narcisismo, é claro que a gente pode falar de amor próprio, desde que amor próprio não seja ao modo de que do mesmo modo com que eu amo objetos do mundo, né? É um pouco mais este o sentido que eu quero dizer. Se quiseres continuar usando o termo, e mesmo os filósofos empregaram, o termo não tem problema, mas o meu ponto sempre, do ponto de vista fenomenológico, é marcar bem que existe uma diferença radical entre todas as relações que eu tenho no mundo com as outras pessoas e aquela que eu estabeleço comigo mesmo, né? Só que essa relação que eu estabeleço comigo mesmo, ela é sempre interceptada. Eu não consigo ter ela como uma totalidade, sujeito-objeto fechado, algo do tipo. Ela sempre se dá numa espécie de processo. E é por isso que eu gosto desse termo do Freud, né, que é o sentimento de si. Mas aqui vamos pensar no sentimento de si como validado, né? Portanto, um amor próprio validado, se quisermos traduzir dessa forma, mas é muito no sentido de não nos deixarmos cair na ideia de que eu me amo, vamos dizer assim, como algo que eu Como possa fora de dizer mim, um outro eu, algo assim. isso, né? E de toda maneira eu vou dizer daí da minha leitura sobre o problema do amor que necessariamente passa pelo outro. Eu não consigo, mas é uma questão minha de interpretação
que conversa com o Levinas, que conversa com a questão da alteridade. Tem muitas outras coisas que precisariam ser ditas, mas pressupor que esse indivíduo seja autossubsistente, mesmo em algum momento da vida dele, ou que tenha nascido assim, o que é pior, é algo, porque não é, historicamente, não é nem observável. Quer dizer, o bebê pode até reagir, ele pode né, chorar quando sente dor, ele pode querer se aproximar do primeiro cuidador, etc, etc. Tudo muito bem. Mas se o largarmos, né, quer dizer, ele não subsiste. E mais ainda o ser humano, né? E o ser humano que dependeu de Prometeu, porque se dependesse de Epimeteu, né? Que deu isso aos animais, né? Quer dizer, que entregou todas os seus artefatos aos animais, deixou o ser humano sem, o ser humano está aquém do animal, porque ele não subsiste, né? No argumento prometeico. É graças ao fogo, e, portanto, a técnica, né? O argumento da técnica, que o ser humano consegue fazer isso, inclusive a linguagem, inclusive a educação, inclusive a Constituição mesma, né? Então, o que eu pretendo alegar como argumento aqui é que, inclusive, não há constituição de si mesmo do ponto de vista de um sentimento de si. Se quiser chamar de amor próprio, tudo bem, desde que não seja a mesma coisa de um outro, né? De um eu como um outro, mas não há nem sequer a possibilidade disso sem a dimensão constitutiva da relação com o outro. Eu ia justamente lhe perguntar se haveria espaço para uma consciência nessa esquematização, mas aí eu me lembro que na própria fenomenologia, consciência de intencionalidade, outro, necessariamente. Exato. Não é a Exato. consciência Não, encapsulada, não é amor. tu mesmo já estás trazendo a resposta. Né? Embora o Russell fale em mônadas, né? Porque ele entende que cada consciência, embora não seja a mônada com as janelas fechadas do Leibniz, são as mônadas com as infinitas janelas, né? Que a gente também viu, que são as formas de empatia. Eu jamais posso me colocar estritamente e totalmente na posição do outro, mas eu tenho uma janela. Tu me comunicas algo e eu tenho uma janela comunicativa, vamos dizer assim, que me coloca em contato com o que tu dizes, sentes ou pensas ou argumentas. Jamais eu vou poder me colocar no teu lugar próprio, histórico, pessoal, mas há janelas, né? Eu acho a expressão do Lúcio maravilhosa. Então, não necessariamente seria o abandono da noção de mônada, mas sim é isso que tu estás dizendo. Consciência, consciência em fenomenologia, seja ela husserliana, mesmo que o Heidegger não queira mais falar de intencionalidade, é disso que ele se serve. Consciência, consciência de... E seria difícil eu pensar de outra maneira, eu penso. Eu, pelo menos, do meu ponto de vista. Mas, enfim. Nós temos mais. Não, eu queria só fazer uma introdução aqui. Eu tenho que desculpar porque eu tenho uma aula para trás. Eu queria dizer quatro coisas. Excelente. A segunda que eu queria agradecer muito os dias, né, na jornada, e queria especialmente agradecer a presença do decano, que eu pessoalmente foi muito preciosa a sua presença, suas intervenções, perguntas, comentários. Em terceiro, mas amanhã eu posso fazer isso também, vou agradecer o jogo, né, toda a ideia, toda a construção de hoje. A gente tinha a jornada 2 amanhã, né? São jornadas, né? 2 dias. Então, já começamos às 9. Né? E quarto, Fábio, adorei o texto. Tem várias arestas. Fica por um escote aí. Eu peço desculpas, eu tenho aula cedo. Eu Roberto, vocês que entendem de Santo Agostinho bastante, aquele texto que se usa, os bispos usam, né? Eu fico, porque eu sou para vós, eu sou convosco. Porque para vós, aquele texto, lembra? Eu não me falo paciência. É que eu não vi nada disso. Sim. Então, o bispo tem autoridade sobre os demais, e isso é um risco. E eu alego, na verdade, que ele pensou com você, professor e aluno. Sigam aí discutindo, tá, gente? Obrigado. Nós temos mais também consideração. Eu tenho aqui vários. Eu tenho também o Guido também, fazendo uma seleção.
Posso fazer aí? Não, faz. Faz o seu primeiro, eu vou fazer uma melhor. Casa comum, né? E não tenha falado sobre isso, mas tu pegaste. Não, pelo meio Tu, tangencial. tu pegaste bem, né, o tema que eu não consegui elaborar na realidade ainda, tá? Mas pretendo, na continuidade do texto e, na verdade, pretendo para o seminário para o ano que vem, né? Esse ano eu quero terminar a questão da técnica e quero começar a falar mais sobre isso que eu estou trazendo aqui hoje. Então, estou antecipando um pouco do meu propósito para frente nas minhas pesquisas, e um deles é trazer a dimensão da ecologia nesta dimensão normativa que tu estás trazendo. Quer dizer, é justamente aí que me parece, assim, com muita contundência a questão ecológica, né? Porque se é do ser humano, né? Enfim, experienciar a si mesmo, né? E o seu corpo, né? De maneira mais ampla do que o corpo ele mesmo, né? Porque assim que o animal já faz, mas o ser humano vai ainda mais longe do que isso, né? Como diz Merleau-Ponty, né? Nós introduzindo a dimensão de significação nas sínteses sensório-motoras, né, do corpo, e que dão significado para um gesto, né? Um exemplo clássico que ele dá é quando a gente aponta na frente do cachorro, e o cachorro ele olha para o dedo, né? Mas se eu apontar, vocês talvez olhem para onde eu estou apontando, porque há uma dimensão de significado que se interpõe nessa distância, no distanciamento, no intervalo, e que nos permite dar, portanto, maior significado. O mundo humano ele se amplifica em função da linguagem, da significação e da capacidade de comunicação, e ele, pouco a pouco, nos permite compreender-nos a nós mesmos, não como indivíduos isolados que podem simplesmente se salvar sozinhos, ou que vivam bem sua vida enquanto os outros perecem e sem importância alguma, mas sim indivíduos com processos, né? Sempre processos que entram em contato, em relação com o ambiente e para além do próprio ambiente, em algo como mundo, né? Mundo como terra, né? Então, por isso que eu citei o Alexandre. E, né, a relação entre mundo e terra ela é fundamental, porque é essa terra que temos, né? E a terra é a casa comum. Então, como horizonte último, os animais não têm essa percepção, né? Embora eles não tenham capacidade de destruir o globo como um todo. O ser humano tem a percepção e ele tem a capacidade de destruir o globo como um todo. É aí que intervém a ética como princípio primeiro, de reconhecimento disso e de obrigação primeira, por um caminho diferente de Ranzionas, né? Mas não com uma espécie de imperativo categórico, pensando estritamente nas futuras gerações, que é uma boa ideia, um bom exercício que ele faz, não há dúvida alguma disso, né? No livro O Princípio da Responsabilidade, mas aqui a partir de uma perspectiva sistêmica, a partir de uma perspectiva sistêmica que eu penso que pode ser introduzida em fenomenologia por esse caminho. Então, talvez algo que venha do conceito de Oikeios, né, e que vem dessa reflexão sobre a vida, pode nos ajudar a compor um caminho fenomenológico no pensamento, de pensamento sistêmico que a gente não encontra em Husserl, em Heidegger, em Sartre, outros autores, e que, no entanto, podem fazer essa transição da dimensão, vamos dizer assim, ontológica para a dimensão ética. É assim que eu penso que a gente pode tentar transitar e, finalmente, estabelecer um princípio ético ecológico como princípio ecológico fundamental, vamos dizer assim. Essa é a minha ideia, que eu sei que está muito incipiente, mas tu percebeste, assim, um caminho, mas é por aí. Essa é a minha ideia. Construir futuramente uma ética da casa comum, né? Com uma perspectiva fenomenológica, né? Não mais abandonando a cosmologia, como muitos fenomenólogos fizeram, mas ao contrário, em atenção à cosmologia, quer dizer, incorporando, trabalhando os temas cosmológicos na própria fenomenologia. Essa é meu projeto futuro, vamos dizer assim, né? Parabéns, Fábio, pela belíssima exposição, tudo tipo de reunião, e me fez pensar bastante também sobre essas questões, que é work in progress, no seu caso, né? Então, Isso. nós podemos pensar no clichê. Eu fiquei pensando
esse ponto que o Dava trouxe. Um conceito do narcisismo, que é esse, depois tenta trazer para cá uma espécie de adornamento, que pode ser feito, guardado nas devidas proporções. Não acho muito que é isso, mas sempre é heurístico entender isso, né? Vamos fazer com os desenhos que dá. E eu fiquei pensando se as falasse de orquestra com apropriação. A palavra oikia, em casa, ou oikos, duas palavras para mim, oikia, que é nosso feminino, e o oikos, que é ter o ecos, que é a palavra feminina. Significava, por exemplo, para a família casa, família. Domos, que não tem uma palavra para família em inglês, né? E no Novo Testamento, quando aquele batismo naquela casa, todo mundo vai precisar. Então, a casa de Israel, por exemplo, não é a casa de Israel, é a família. Então, também esse aspecto, né? Uma espécie de antropologização de um elemento que a gente consideraria material, vamos dizer assim, não humano. Né? Tá? A ideia de casa, a gente vê que dá uma olhadinha, né? Um insight daqui. A casa já inclui quem mora na casa, não é só a casa. E aí, então, falar assim, a apropriação, uma das formas, uma possível tradução de orquestra, daí tem Eigen, em alemão, né? Tem Eigentlichkeit, falar sobre a posição, a poder Eigen, com autenticidade. E aí eu pus essa palavra pertencimento. Aí fiquei pensando em alemão, como é que é isso aí? Subversichkeit. Inclusive ouvido, né? Subversichkeit. E o Raimundo Kunz, que é professor dessa casa aqui, foi meu professor em 87, ele falava, gostava da terminologia da Zusammenhörigkeit, da copertença. Não é só pertença, mas a gente pertence com os outros, juntamente com o outro. Zusammenhörigkeit, não é só Gehörigkeit, que seria pertença, mas a copertença, que é Zusammenhörigkeit. Talvez seja um conceito que sirva ainda mais para os seus perfeitamente, perfeitamente. Né? Então, eu achei interessante o caminho para onde você está indo, Fábio. E tu traz uma questão que é a questão central, essa cisão entre nós e a natureza, aquilo que não é a natureza, se nós pertencemos a ela, se ela pertence a nós. Então, eu fiquei pensando também, apropriar-se. Quem se apropria de quem? E quem pertence a quem? Inverter a questão do corpo, né? O corpo de condição de possibilidade, não tem corpo, só corpo. Primeiro tem corpo, depois eu posso dizer que essas questões aí foram movimentando aqui. Eu achei muito interessante a tua exposição. E tu conheces, no conceito de subjetividade, que é o Peter Heinrich, né, filósofo alemão, faleceu há pouco tempo. Professor Friedman, professor de Heidelberg, coisa bonita, e ele traduz a noção de subjetividade como subjetividade, como disseste, né? E também ele fala de uma certa Vertrautheit, que é a palavra para confiança, confiança, seria uma certa familiaridade consigo mesmo. Ele não menciona a ideia de família, mas sabe, eu não fiz pergunta, eu fiz assim, como é que a tua fala me afetou? Tá? Eu vou ler aqui texto simpatia, anotei aqui, quero ler. Essas 3 páginas, né? É 3 páginas. Eu tenho, posso te mandar. E aquele tá, outro da bebê que eu não vi o autor. Sorriso do bebê. Buitendijk. Buitendijk, é B-U-Y, Buiten-T-E-N-D, aí é J, né? Dijk, é aquele Dijk holandês, né? O Dijk holandês. Tá. Mas é fantástico, é fantástico esse autor. E tem tradução, esse texto tem tradução, o livro dele sobre o jogo não tem, mas é belíssimo. Ele está nessa fase do Huizinga, né? A questão do Homo Ludens, e o Winnicott vem logo depois, então a questão do jogo começa a aparecer, né? Assim, na filosofia com Wittgenstein, enfim. Tem um momento ali dos anos 30 que é muito interessante e eu acho que vale, em algum momento, estudar mais profundamente. E talvez até com a questão do bebê, do primeiro sorriso, até essa questão, o bebê pertencia à mãe, e há uma ruptura, uma cisão,
pensa em outros termos Não, aí. tem muitas coisas e pelo menos a percepção, né? Porque hoje é onde eu me encontro, assim, eu não tenho isso pronto, acabado como argumento, mas a percepção, o insight, né, de que talvez por aqui a gente consiga percorrer e a gente vai encontrar as grandes proximidades que estão buscadas com o pensamento que a gente encontra hoje, tanta gente buscando a questão ética sobre a natureza, né, no pensamento indígena ou africano, né, a gente começa a encontrar finalmente um ponto de conexão, né, com essas leituras, sem abandonar o pensamento, vamos dizer assim, ocidental. Quem pensa que não, mas isso é um abandono do pensamento ocidental. Talvez o que se precise fazer é uma reconfiguração, e a gente encontra isso, né? A gente encontra em diversos pontos. Agora, o Zusammenhang Kite, eu vou pensar bastante nisso, porque é isso, né? Não posso ser sozinho. Quer dizer, não sou sozinho. Quer dizer, e esse elemento, ele é o elemento constituinte primário, né? Talvez de constituição própria da consciência ela mesma. Então, do ponto de vista fenomenológico, né, quer dizer, bom, aí são várias coisas que se abrem, né? Não é o abandono do problema da temporalidade, mas são outras coisas que vão aparecendo no entretempo, no entrecampo, né? É a questão da natureza, por exemplo, Heidegger, agora só para entrar na discussão, é claro que Heidegger fala da natureza em ser e tempo no parágrafo da instrumentalidade, né? Do parágrafo da Zusammenhalt, né? Que só é Zusammenhalt porque é Vorhandenheit, né? Quer dizer, então ela está no campo da objetualidade. Só que desse mesmo parágrafo ele fala da natureza, e ele fala dos artefatos. E quando ele fala da natureza ali, ele simplesmente não. Ele diz: olha, né, já há um sentido prévio dado na construção da usina, então ele dá os exemplos, né, que ele dá, mas o que é a natureza? E ela não é uma Vorhandenheit. É outra, não é estritamente Vorhandenheit, ela está entre uma coisa e outra, ele não diz o que é, e me parece que o Heidegger passa, mesmo depois da virada, anos e anos tentando dizer o problema da physis, né, e reportando o problema do ser, né, a physis não é, enfim, physis não é o problema da natureza para os gregos, para a filosofia, é o problema do ser, mas ele vai reportar, mas ele não consegue dizer o que é. E esse é o grande problema, né? Eu penso que esses outros autores podem trazer um caminho, né, inclusive pela via da cosmologia, que abrem certamente os horizontes, né, para um problema da ética, né, e talvez nos coloquem em contato com pontos cegos da relação com Levinas, por exemplo, onde o próprio problema da casa, né, o problema do Oikos está em Levinas, mas justamente, né, a questão do infinito se coloca de outra maneira, né, outra mente que ser, né, e talvez como, né, já que a gente estava falando de Platão e Agostinho, né, como a pequena teosias, né, que a gente conversou outro dia lá no grupo de Levinas, não apenas como mais além da essência, no sentido de que ainda é uma ideia, mas o mais além da essência como uma outra mente que ser, né? Mas isso é outro tema ainda e exigiria ainda mais elaborações. Mas é para onde eu estou tentando caminhar e tentando elaborar esse tema. Obrigado por terem assim, compreensão, o fato de eu trazer um texto ainda muito incipiente, não, mas acredito que o argumento central talvez tenha conseguido trazer, né? Mas enfim. Creio que se os históricos antigos estivessem aqui assistindo, isso seria resultante. Eu acho que estaria sempre com, sabe? Graças a ti, né? Graças a ti. Na Eu acho que eles verdade, estariam assim, sabe? Porque eu achei bem interessante. Eu fiz diversas anotações que você falou, né? Mas primeiro eu queria deixar bem explícito eu imaginei, assim, deles aqui, né? Presenciando. Uns pontos que eu anotei, né? Que você fala, né? Principalmente da dificuldade de falar de apropriação, porque você não quer dar ideia de posse, né? De ser dono de algo. De fato, né? Não, a apropriação não é nesse sentido, né? A apropriação seria mais uma questão de uma adequação daquilo que
aquilo que é constitutivo, assim, me adequando a mim mesmo, adequando a minha própria natureza, adequando-me também à natureza como um todo. É muito difícil fazer essa tradução desse termo chaos, né? É muito difícil, de fato, não é fácil. Então, quando a gente acha que essa apropriação justamente ter algo, ter a posse de algo, é justamente aí, por exemplo, que Epiteto traz como uma distorção dessa apropriação, é justamente aí que está o problema. Né? Até fiz uma anotação aqui, ó. O Epiteto diria, meu corpo não é eu nem meu, né? A terra não é minha, não sou dono da terra, a fama não é minha, a roupa bela não é minha, não posso me apropriar do que não me é próprio. O esposo ou a esposa não são minhas, o filho não é meu, né? Podia escrever isso que eu... Todas de Adriles, manual, né? Sim, mas literalmente assim mesmo. Não, literalmente não. Tá. Eu estou parafraseando então, a minha maneira aqui. Mas se tu achar depois do texto para nós. Vê que faltou na exposição justamente Epicteto. Né? Embora o texto, claro, do Aldo que eu citei, é um texto sobre a coenonia e sobre Epicteto, mas talvez eu tenha que voltar ainda mais a Epicteto. Tem razão. E nesse texto tem uma parte muito interessante que, por exemplo, né, que a gente tem alguns entendimentos no mundo, os entendimentos dos anglo-saxões, ainda uma confusão que o Hadith é italiano, né? Roberto Hadith. Isso, você citou. Ele fez uma cisão entre uma oikeiosis uma oikeiosis social. Eu me lembro, antes do Aldo escrever esse artigo, a gente teve aqui na PUC, na Unicinos, um evento sobre Epiteto, né? Era o segundo no Brasil. Nós fizemos aqui e a professora da URGS, a Inara Zanuzzi, que também gosta de Epiteto, ela estava presente, só que quando nós estávamos lá na PUC, no Unicinos. E ela citou isso, né? Ela achava isso uma dificuldade no estoicismo. E eu comentei com ela que, na verdade, não havia, eu não entendia a oikeiosis como dupla, né? Ou como essa diferença, né? Ao mesmo tempo que, como é que eu tenho que cuidar de mim, mas cuidar dos outros, né? E quando isso entrar em conflito, como eu vou fazer, né? E aí eu comentei com ela, eu não vejo isso, para mim é uma oikeiosis única, né? Em que e aí depois a gente tem essa relação de cuidado conosco e cuidado com a humanidade em geral, porque nós somos todos filhos da natureza, digamos. E com a assim. Terra, portanto. Com a Terra, com certeza. Que é esse o elemento que o Christian falou. Tem uma preocupação, inclusive, não ecológica no nosso sentido, assim, que a gente possa dizer, por exemplo, sei lá, um problema que a natureza, da gente preservar a natureza, né? Porque para os históricos a natureza é abundante. Né? O problema é a natureza vai permanecer depois que nós nos eliminarmos, né? Então não é nesse sentido, mas um respeito, um amor pela natureza, eles tinham demais. Eles traziam, inclusive, o paganismo. Se tu me permitir, assim, eu concordo totalmente. Eu só introduziria o argumento do Humberto Galimberti, né, que a gente está lendo agora, que é o seguinte, que há uma mudança do modelo grego para o modelo moderno contemporâneo de entendimento da relação natureza e técnica, em que, de toda maneira, o tempo cíclico da natureza engole a técnica. A técnica ela vamos dizer assim, inferior ao próprio poder da natureza. Quer dizer, e numa concepção grega, portanto, bom, mais ainda pensando na teoria da conflagração enfim, no modelo estoico de eterno retorno, né? Então, mais ainda fortemente isso, mas a ideia de que a técnica, né, a gente pega a Antígona lá, né, o coro diz, então, né, essa grandiosidade do homem, essa monstruosidade, né, pode ser traduzido assim, do ser humano, que é capaz das maiores construções, mas ainda assim ele vive ao jugo, né? Ele tem que obedecer ao jugo da natureza. A natureza é superior. Só que o argumento do Galimberti é que a partir da modernidade, da transformação do pensamento, mesmo cosmológico, etc., é como se a técnica começasse a sobrepujar no domínio da natureza, a própria natureza,
E aí as questões começam invariavelmente a ganhar uma outra dimensão, entende? Já não estamos mais, já não é mais possível pensar como antes pensávamos. A grande pergunta que eu faria ao Humberto de Galimberti, e agora voltando ao estoicismo, é que será mesmo que a técnica é capaz de fazer isso? Porque o que a gente percebe é que sem um controle ou sem pensamento ético, o que a gente pode acabar fazendo com a técnica é precisamente a destruição da natureza e por consequência dela mesma, né? Quer dizer, então ela continua sendo em alguma medida precisamente porque foi originada da natureza, ainda dependente do processo. Então tem essas duas formas, quer dizer, o que é maior, né, no processo todo de antagonismo, né, do natural ao artificial, né, da técnica como artificial, como construído, como elaborado, como fabricado, como manuseado do humano, né, quer dizer, é, o que o que se sobrepõe, né? Bom, justamente a maior possibilidade técnica de domínio é também a maior possibilidade técnica de destruição da natureza e, portanto, de si mesmo. Quer dizer, voltando aos estoicos, portanto, mas só te dizendo que a partir dessa consideração a gente pode ainda mais alavancar o problema da natureza contra, né, essa leitura da técnica. Mas, enfim. Poderíamos dizer que o problema não é a técnica, mas a técnica inapropriada ou a técnica que não está segundo a natureza, podemos dizer, historicamente falando, né? E um dos pontos que eu achei interessante colocar aqui, então, né, esse uso do termo apropriação, mas no sentido do que é apropriado, né, que é próprio daquilo, não no sentido de posse, que eu acho que, né, vocês foram bem, é isso aí mesmo. Nesse sentido de não haver, de fato, uma oikeiose individual, uma social, isso é uma cisão que nem, de fato, nem se encontra nos textos antigos, porque ela não existe, ela é uma interpretação, na minha memória, que, inclusive, talvez isso a gente pega através de Cícero, pode ter uma leitura assim, porque, né, o Cícero tem essa obra, né, assim, alguns traduzem dos deveres, né, mas, de fato, no estoicismo não há dívida. Não há dever, não há dívida. Não há, então, não há uma obrigação propriamente dita. O termo que é difícil de nós traduzirmos, né? São termos complicados, porque o Fernando traduziu, a gente conversando, ele traduziu por atos adequados, né? Mas, literalmente, é atos convenientes, que convém com a natureza, né? Podemos dizer assim. Acho que temos aula aqui. Meu Deus, desculpa, Bernardo. Bom, para encerrar aqui, né? Então, após então esse seminário que nós tivemos sobre Pedro, o Aldo escreveu esse artigo e nós vemos esses debates. Né? Mas não tem uma sessão aqui, é uma coisa só. Né? O que acontece? Aí o Aldo escreveu e usou a palavra desdobramentos. Isso, eu Nós utilizei aqui também. conversávamos sobre isso, a gente entendia isso. Eu E usei. aí, estou escrevendo um artigo sobre isso. A gente, desdobramentos, a gente achou sensacional. É pacou, desdobramentos. 5 desdobramentos da mesma Wikipedia. Exatamente, e de fato é um desdobramento. Porque são camadas, se você vai entendendo, né? São camadas que coexistem, por exemplo, a camada da physis, a camada da exis, primeiro, né? Que é digamos assim, é difícil traduzir, mas digamos assim, o que dá uma unidade ou uma firmeza à firmeza. O axis da rocha, por exemplo. Aí depois tem a physis, que daí seria a questão da planta mesmo, do vegetal, que já tem uma vida diferenciada. Depois da alma, né? A psique animal. E depois, no ser humano, isso tem logos ainda, mas tudo coexiste. Né? Nós temos a exis, nós temos a physis, nós temos a psique e nós temos o logos. Então, tudo são desdobramentos de uma coisa só. Né? Na própria psicologia histórica também não há cisões, são tudo, um monismo, né? São tudo elementos que coexistem na natureza. E aí, em função disso, não tem como fazer essa separação entre uma natureza individual e externa, e por isso que eu também não tenho uma obrigação, um dever para com o outro, uma consciência cada vez mais da minha relação com o outro. Né?
É por isso que o uso da razão nos dá essa dimensão da política, da justiça, da amizade. O animal não tem senso de justiça, segundo os históricos. Nós temos, por quê? Porque nós conseguimos pensar, nós temos logos que nos permite pensar essas relações. Nós conseguimos falar em justiça, os animais não agem em termos de justiça, né? Então, sempre uma questão de conscientização e de educação, né? Sempre nesse sentido. E para finalizar também, porque né, estamos muito... você fala ali da percepção, né? Numa tradução no início ali, percepção quando tem uma percepção de si, né? Só que tem uma questão que é a percepção, que é a aesthesis, né? A percepção sensorial, os sentidos, e uma só que acho que no texto sensação ou sensação disso, isso, sensações. Percepção ou sensação, né? Nas teses. Só que no texto que você descreveu, se eu não me engano, tenho quase certeza disso, essa percepção na verdade, é uma tradução para a palavra sunaesthesis, que não é a percepção sensorial, uma percepção junto, né, comigo. Alguns traduzem por consciência, mas não vai ser a consciência que vai ser colocada já no Agostinho, na filosofia medieval, né? Porque nos históricos não tem um mundo interior, nos históricos, né? Agostinho tem um mundo interior, os históricos não, né? É um pouco diferente. Mas o que eu posso dizer então? Seria uma percepção interior, eu posso dizer consciência, mas não no sentido, no sentido diferente. É uma percepção interior, posso dizer assim, né? Uma sensação, uma sensibilidade que eu tenho comigo mesmo, mas isso não é através do corpo. Então, é só esse o último ponto que eu queria colocar, que essa percepção, então, seria diferente de uma percepção que eu tenho de mim como um objeto, né, que eu consigo me ver, né, fazendo tal coisa. Não, uma pistis, inclusive, isso é o nome de pistis, seria não no sentido de uma fé, mas de uma confiança que eu não consigo tirar essa confiança. É uma confiança inabalável, assim, eu já tenho. Né? Então, eu acho que eu encerro aqui. Não. Boa a tua observação. Depois eu vou conferir no texto, inclusive, se não me engano. Bom, mas eu tenho que ver, mas seria de toda maneira interessante, né? Se tivesse junto a ideia de uma gina, as teses, né? Mas eu vou dar uma olhada ali de novo no texto e, enfim, vários desdobramentos que eu acho que são interessantes, né? Porque bom, talvez nem mesmo os históricos estivessem pensando numa apropriação como eu estava antes relatando aqui, né? Talvez não seja apropriação nesse sentido, a gente tem que pensar de uma outra forma o conceito. E eu gosto muito da tradução do Cícero, né, para isso. Acho que a gente conversava outro dia, né, sobre a ideia de conciliação, né? E, enfim, né, eu acho que conciliação sempre já interpõe essa mesma dimensão de pertença e copertença, de relação, né? Então, talvez por aí a gente possa pensar muita coisa, né? Mas não te agradeço, acho que são vários apontamentos que fizeste enfim, observações bem pontuais e aperfeiçoamentos aqui da leitura que vale a pena retomar para voltar às questões fenomenológicas, né? Mas é isso, talvez eu não esteja tão distante em outras palavras, talvez não esteja tão distante dos históricos assim como eu tinha pensado, né? Mas acho que é o diálogo fundamental. Acho que é um tema fundamental. É claro que teria muitas implicações, né? Pensar realmente os temas da providência, no sentido estoico, destino e outras questões, né? Conflagração universal. Bom, tem que ver até que ponto a tese da Oikeios tem, ou exige ou não, pensar também essas outras questões, mas isso é a tarefa, né? Essa é a questão. Te agradeço, né, pelas observações. Uma concepção. Merece uma aplauso também do jogo hoje, né? Obrigado, pessoal. 18h25. Passamos por Obrigado. ótimo, vamos.
Muito bom mesmo.